Aí, bom dia, tudo bem? Tudo bem a todos e a todas, né? Bom dia a todos e a todas. Então, né, nossa nossa pequena aulinha aqui, né, do que nós estamos, né, terminando o semestre aí. Bem, então, né, como eu falei para vocês ali, nós estamos chegando ao final do bimestre. Tudo bem, Camila? Ai, ai. Então, assim, gente, ó, eu não vou ficar tomando muito seus tempos aqui. A gente vai falar um pouquinho hoje, né? Então, na aula da semana passada, a gente falou sobre a unificação da Itália, né? Então, é o seguinte, eu vou contextualizar um pouquinho aqui, para ficar bem claro aqui para vocês algumas coisas. Primeiro, como é que foi o processo, né? Então, o processo histórico em si, né? O processo histórico que nós vamos falar aqui da unificação da Alemanha, né? Oi, Então, professor. tudo bem? Então, assim, gente, assim, os povos germânicos, né? Os povos germânicos, a Alemanha em si, né? Quando a gente fala em Alemanha, a gente imagina que é um país já muito antigo e tudo mais. Não, a Alemanha, como país, como unidade nacional, ela teve o seu início, ela teve o seu início com a Primavera dos Povos, né? Com a Primavera dos Povos, quando os povos ali da Europa estavam buscando romper, né, com as monarquias absolutistas, né? Então, essa é uma questão aí importante. Então, a Áustria, esses locais, esses territórios, eles vão começar, né, a promover movimentos de luta, né, para conseguir a sua unificação. Bem, gente, então, uma coisa também é importante da gente frisar. No caso, o que vai promover a unificação da Alemanha, a gente já falou um pouquinho sobre isso, a gente veio falando sobre esse fato nas últimas 3 semanas, que é o seguinte: que é a Guerra Franco-Prussiana, né? Então, nós temos que pensar o seguinte: esse período que nós estamos falando agora, da unificação da Alemanha, ele vai ser um dos motivos que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial ela tem reflexos diretamente na Guerra Franco-Prussiana, que é a guerra entre França e Prússia, né, que vai resultar na unificação da Alemanha. Então, a Alemanha vai passar a ser um país unificado a partir desse período aí, desse momento, esse momento de unificação. Bem, então, assim, gente, ó, uma coisa importante que nós devemos sempre frisar, né? No caso, nós temos personagens, né? Nós temos, né, conceitos. Bem, então, o Hitler, quando ele vai fundar o Império Alemão, ele chama de Terceiro Reich, né? Terceiro Reich. Então, teve 2 Reiches antes do Hitler. O primeiro Reich, né? O primeiro Reich, que foi o primeiro Império Germânico, ele surge ali na Idade Média, por volta do século V depois de Cristo. Então, é quando os povos germânicos eles tentam se unificar num território, né? No território cristão. No caso, quando Carlos Magno ele falece, né? Ele vai dividir o Império Franco em 3 partes. E essa divisão, ela vai ser também um problema para a unificação da Alemanha, principalmente por causa de 2 territórios, né, de Lorenza, né, no caso ali, né, de Sáucia e Lorenza, que é uma região que o Bismarck ele vai anexar a Alemanha, depois, né, da Guerra Franco-Prussiana também. Então, nesse sentido aí, quando a gente fala em guerra, né? Então, a história, ela é produzida em guerra. Então, a história em si, ela é conduzida e ela é modificada a partir das guerras. Então, gente, aqui nós temos uma iconografia, né, interessante, né, sobre essa questão da guerra, né, da guerra franco-prussiana. Então, o exército francês, né, esperando para atacar, né, o exército prussiano. Bem, então é o seguinte, né? Então, nós vamos falar do início do século XIX, onde o Napoleão Bonaparte, ele é o responsável por isso, né, por esse sentimento revanchista, né, levando em consideração o seguinte: o Napoleão, ele vai derrotar a Áustria durante a sua tentativa de invadir a Rússia, né? Então, o Napoleão ele tem essa questão de formar, né, de tentar formar um império vasto, né, um império muito grande.
Só que, né, com o Congresso de Viena, né, que foi o julgamento da Guerra Napoleônica, né, ali, então o que vai acontecer, né, no caso, a Áustria vai ganhar um poder muito grande e os reinos germânicos, né, porque quando eu falo em reinos germânicos, nós temos vários pequenos reinos dentro do território que atualmente é a Alemanha, e esses pequenos reinos, né, esses pequenos condatos, principados, né, esses locais, eles vão ter o protecionismo da Áustria. E também nós teremos o surgimento de uma potência nos territórios germânicos, que é a Prússia. Não confundam Prússia com Rússia. Né? Prússia é um território, né, ali dentro da Confederação Alemã, que vai ganhar muita importância naquele período, principalmente por conta de alguns fatores. Gente, então, desde a Reforma Protestante também, lá no século XIV, né, lá no século XIV, século XV, a Reforma Protestante, ela vai fazer com que esses territórios germânicos, eles tenham algumas características. Primeiro, eles não se reconheciam como alemães. Eles não tinham uma unidade nacional. Eles não se reconheciam como um povo uno, um povo unido, um povo forte. Então, a única coisa que gerava uma certa identidade a eles era a língua, a cultura, o folclore, entre outras coisas. Então, no caso aí, a Prússia, ela vai começar a organizar uma aliança com alguns reinos germânicos que tinham como característica a religião protestante, no caso, né, o luteranismo. Então, a igreja, né, vai gerar essa questão de pertencimento. E a Áustria, como ela é um país, assim, o reino Áustria era um reino católico, ela vai reunir sob o seu comando os territórios que tinham como matriz religiosa o catolicismo. Então, gente, nós tínhamos dois grupos. Um grupo liderado pela Prússia, de origem, assim, de religião protestante, de religião calvinista, luteranista, né, de Lutero, e o sul católico. Nós temos esses dois grupos. Por que é importante a gente pensar isso, né, gente? Uma coisa que nós sempre devemos levar em consideração. Porque é o seguinte, gente, ó, essas duas confederações aí, que vão ser diferentes, que vão ter ideais diferentes, né, eles vão começar a ter alguns atritos. No caso aí, bem interessante, é o seguinte, o Bismarck, que é o Otto von Bismarck, ele precisava de um pretexto para atacar a Áustria. Gente, então é o seguinte, ele não vai acordar com o pé esquerdo e meter o pé na fronteira da Áustria e falar, não, vou invadir aqui e vou unificar todos os povos germânicos. Não, ele precisava de um motivo. Qual foi esse motivo? Né? Qual foi essa motivação? A crise sucessória na Espanha. No caso, o trono espanhol ficou vago, né? O trono ficou vago. E como não tinha um herdeiro, o que vai acontecer? A Espanha, ela vai oferecer ao príncipe, né, o príncipe germânico, no caso o Frederico II, né, ele vai oferecer esse cargo para que ele se tornasse rei da Espanha. Aí é que está um probleminha aí muito sério, né? No caso, a França. A França, ela ia ficar entre dois reinos, dois países governados por germânicos, governado por alemães, né, por povos de origem germânicas. Então, no caso aí, é um caso bem interessante que eu falei um pouquinho para vocês sobre a questão da Guerra Franco-Prussiana, que é o seguinte. O rei, né, então, no caso, a França, que era uma república nesse momento, e quem foi eleito foi o sobrinho do Napoleão Bonaparte, o Napoleão Bonaparte III. Ele vai responder uma carta para o rei
da Prússia, né, para o príncipe da Prússia, de uma forma, né, só que no meio do caminho, essa carta será alterada, chegando a decretar guerra contra o reino prussiano. Olha o motivo aí, gente, é um motivo bem claro, que fica bem direto para nós entendermos a unificação da Alemanha. Então, o que vai dizer? Os, os povos do sul, que estavam aliados à Áustria, eles vão ser, né, eles vão começar, né, a se alinhar à Prússia, levando em consideração o seguinte: um inimigo comum aos povos germânicos, que eram a França, né, eles vão ser atacados por uma coalizão de povos germânicos, incluindo, né, aqui é bem claro, incluindo a Áustria. A Áustria, ela vai ajudar a Prússia a derrotar os franceses, porque ela quis. Gente, é o seguinte, a Áustria, ela tinha um sentimento de revanchismo muito grande contra a França. Afinal de contas, durante né, a guerra napoleônica, a Áustria, ela sofreu uma derrota humilhante para a França. Então, os austríacos também estavam loucos para ter uma possibilidade de dar o contragolpe, né? De conseguir uma revanche. Né? Então, isso é uma questão aí importante. Bem, então, no caso, a gente já viu isso. Então, a Prússia, ela vai conseguir derrotar a França, tanto é que o Napoleão Bonaparte, ele ficou recluso na cidade de Mens, né, ali na Batalha de Sedan, né? Então, no caso, Napoleão Bonaparte terceiro, ou Napoleão III, ele vai ser capturado na batalha. Isso vai resultar na Comuna de Paris. Então, isso vai fazer com que a França perca territórios para a Prússia, no caso, Alsácia e Lorena, que para os prussianos era uma região importante por dois fatores. Primeiro, a população era quase toda de origem germânica. Então, a população que vivia ali, ela tinha como língua materna o alemão, o germânico. Uma outra coisa também importante é que a Prússia precisava muito, matéria-prima. E a região ali era uma região rica em carvão, né, carvão e ferro. Gente, matéria-prima para a industrialização. Então, no caso aí, a Prússia, ela vai acelerar o processo de industrialização. Ela vai fortalecer a sua industrialização, né, dentro desse contexto. Então, a Prússia, ela vai se tornar um território extremamente moderno. Então, a Prússia, que vai liderar, no caso aí, a Confederação Germânica, no caso aí, a Confederação Germânica, ela vai conseguir reunir povos ao seu redor, né? E começar a ter o surgimento de um sentimento romântico ou sentimento nacionalista de pertencimento, a partir da língua, da cultura, da religião, né? Tanto é que o Bismarck, ele vai abrir a possibilidade de um Estado laico. O que quer dizer um Estado laico? O Estado não tem uma religião oficial. Então, na Alemanha, naquele período, pouco importava se você fosse católico ou se você fosse protestante. Então, com isso, ele vai conseguir atrair esses povos que vão, né, que vão se unir a ele. Então, no caso aí, né, então, quando o Bismarck ele consegue esse fato, só que ele tem um inimigo aí que vai barrar a sua tentativa de unificação da Alemanha, que é a Áustria. Né? No caso aí, a Áustria, que está aqui, a Áustria era um território muito grande. Então, a Áustria, ela reunia parte da Alemanha, parte da Itália, né? E o leste europeu. Então, era um entrave muito sério a Áustria para a formação de um novo país, que é a Alemanha. Então, gente, é o seguinte, né? Então, nós temos aqui o mapa, né? Que é interessante a gente pensar, né? Então, o Império Austríaco é essa parte em azul aqui, né? No caso, né? Aqui, essa parte em rosa é o Reino da Prússia,
né, que também reunia parte aqui, né, do território, né, aqui que depois vai ser disputado na Segunda Guerra Mundial entre alemães e soviéticos. Aí nós temos a parte em amarelo, que é os outros territórios de língua, né, de língua germânica. Eles não se caracterizavam como o Reino Unido, mas eram vários pequenos povos que vão falar o germânico. E essa linha aí vermelho aqui é os limites, né, da Confederação Alemã, que vai prevalecer até a Primeira Guerra Mundial. Depois nós teremos o problema ali da derrota alemã durante a Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha vai perder territórios, né, vai perder territórios para a França, para a Inglaterra, vai começar a ter né, essa forma de divisão. E também nós temos aqui um território mais ao norte, que é a Dinamarca. A Dinamarca fazia parte também do reino da Germânia, né? Então nós temos todos esses contextos aí importantes. Bem, então, o primeiro movimento aí que nós falamos, né, no caso, em 1830, né, nós falamos sobre as revoluções burguesas, a questão importante, principalmente do Zollverein, né, que é o quê? Que é a Constituição dos Estados Germânicos, né, exceto a Áustria, né, tanto é que quando o Hitler ele vai expandir o seu terceiro Reich, ele vai anexar a Áustria. Porque qual era o projeto do Hitler? Reunir todos os povos de língua germânica, incluindo a Áustria, Polônia, entre outros. Bem, gente, então o que foi esse movimento aí? Esse movimento chamado, né, Zollverein. Quer dizer o seguinte, o desenvolvimento industrial, principalmente de duas fontes primárias, né, da indústria, segundo Bismarck, a ferrovia e a indústria bélica, a indústria armamentista. Então, nesse sentido aí, a Alemanha ela vai começar a desenvolver um exército muito forte, um exército que tem como sua principal característica a disciplina e também a questão da mobilização. Então, a Alemanha vai ser o país que vai ter a sua malha férreo mais desenvolvida, né, naquele período. A Europa continental. Lógico, a Inglaterra já tinha uma malha férreo muito considerável nesse período, mas a Alemanha ela vai desenvolver um sistema ferroviário muito grande. Então, nesse sentido aí, também aqui na Alemanha, principalmente entre 30 e 48, o resultado da Primavera dos Povos vai ter um debate entre um grupo que defendia o liberalismo e um grupo que defendia o socialismo, né? Então, nós temos um grupo que defendia a expansão industrial sem nenhum controle, e o outro grupo que atacava a exploração do trabalhador por meio da burguesia. Né? Então, nós teremos esses dois grupos ideológicos dentro desse contexto. Né? Mas em 48, os liberais ganham. Né? Os liberais ganham e vão sufocar, né, esses movimentos considerados socialistas. Tanto é que é nesse período que o Karl Marx ele se vê obrigado a se refugiar na França. Né? O Karl Marx ele foge, né, da Alemanha e ele vai para a França, formando ali como eu posso dizer, né, uma aliança com o seu principal amigo, né, o seu principal colaborador, que foi o Friedrich Engels. Né? Então, ali que ele vai produzir as suas obras, as suas visões de vida. Porque, primeiro, foi na França que nós tivemos a primeira célula comunista, que foi, né, a Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi a primeira célula comunista. Então, assim, gente, então nesse sentido, em 48, a ala conservadora vence, e isso, né, vai gerar o seguinte, no caso, a Prússia, ela vai começar a convocar os outros reinos germânicos, tentando anexar mais reinos germânicos nesse contexto, né? E nesse sentido aí também, né, dentro do movimento da unificação da Alemanha, o Bismarck, ele vai ter duas guerras importantes aí. No caso, a primeira foi a guerra contra a Dinamarca, né?
que eu falei para vocês, que a Dinamarca era um território ao norte, né, que pertencia à Confederação Alemã, né, que fazia parte desse território. Então, no caso aí, qual foi a intenção aí deles? De invadir também o norte ali da península, ali da região dos países nórdicos. Então, o sentimento expansionista alemão era tomar conta da Noruega, da Finlândia e por aí vai. Então, a intenção deles era expandir o seu território. No caso, a Dinamarca, né, a Alemanha ela vai ser derrotada. Né? No caso, a Alemanha ela vai ser derrotada, né, por conta desse, né, porque a Dinamarca ela tinha um exército mais organizado do que a Alemanha naquele período, então isso em 1815, né? Então Bismarck ele vai tentar, né, ampliar o seu domínio, mas ele será derrotado, né, pelo ducado, né, de Holstein, né, que ficou com a Áustria, né, e Scherleweng, né, que ficou com a Prússia. Então, nós temos essa divisão aí desses, né, desses ducados que ficam mais ao norte. Mas é o seguinte, é importante a gente frisar isso. Bem, então, em 1866, nós teremos a Guerra Austro-Prussiana. No caso, qual era a ambição do Bismarck, do Otto von Bismarck? Era concentrar, era unificar os territórios, né, os territórios ali, né, os territórios ali da Alemanha. Só que para que ele conseguisse isso, ele era obrigado a derrotar o seu outro povo germânico, que era a Áustria. Então, o Bismarck, nesse sentido aí, né, ele vai começar a ampliar a sua zona de influência, né, principalmente, né, no caso, a Áustria, né, o Bismarck, ele acusou a Áustria de má administração de algumas regiões. E uma coisa também é importante, a Áustria, ela estava tendo um problema muito sério no norte do que hoje nós chamamos a Itália. Então, a Áustria, ela tinha dois problemas nesse momento. Primeiro, a Prússia, né, que estava tentando unificar os condatos, os reinos, os ducados, né, ali da região da Alemanha, e o norte da Itália com a família Piemonte, que a gente já falou na aula da semana passada, que é o seguinte, a tentativa de unificação da Itália. Então, no caso, a Prússia, ela vai ficar dividida. E aí, como é que a gente faz? Né? Como é que vai no caso, a Áustria vai ter que defender o seu lado. E aí, como é que vai ficar? Então, no caso aí, né, o Bismarck, ele vai conseguir, né, ele criou a Confederação Germânica dos Estados do Norte, então ele vai unificar todos os territórios do norte, mas ainda faltavam os estados do sul. Como é que ele vai fazer isso, né? Como é que ele vai conseguir reunir os estados do sul, né, sobre a bandeira dele? Foi a Guerra Franco-Prussiana. Quando acontece a Guerra Franco-Prussiana, que é um inimigo comum, os estados do sul, né, os reinos do sul, vai se unirem com o Bismarck. Quando eles derrotam a França, que eles conseguem aquilo que eles queriam, que era a região de Alsácia, né, de Alsácia e Lorena, eles vão unificar a Prússia num território único. Né? E também para enfrentar, no caso, as tropas austríacas. Né? Então, a gente já falou sobre a Comuna de Paris, a gente já falou sobre a Guerra Franco-Prussiana, entre outras coisas. Mas não foi tão simples assim a unificação da Alemanha. A gente vê que foi um movimento muito, né, muito pesado, entre outras coisas. Tanto é que a França ela vai lutar contra a Alemanha por conta disso, né, por um sentimento de revanche. Né? Então, a Primeira Guerra Mundial ela não começou em 1918, ou, desculpa, 1914. Ela começou ali durante a Guerra Franco-Prussiana. Então, tem todo esse sentimento revanchista. Né? No caso aí, quando o Bismarck ele consegue unificar a Alemanha, ele vai denominar esse evento da criação do Segundo Reich. Né? O Segundo Reich, que é o Segundo Império Alemão. Né? Que a gente já falou que o Primeiro Reich foi a tentativa de unificação dos povos germânicos sob uma bandeira católica. Agora, o Bismarck ele vai conseguir reunir
esse território sob uma bandeira única, uma bandeira protestante. Então, gente, no caso aí, a unificação da Alemanha, como foi uma unificação tardia, né? Foi uma unificação que foi depois de vários movimentos, entre outras coisas, diplomaticamente, a, né, a Alemanha ela vai ter alguns problemas, principalmente levado à unificação ou à divisão da África que vai ocorrer ali no final do século XIX, que vai ser um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Então, gente, assim, por enquanto, alguma dúvida? Não. Certeza? Sim. Gente, galerinha, e aí? Sem dúvidas. Tem dúvidas? Guilherme, Duda, Luiz, Rian? Nenhuma dúvida. Então, beleza. Gente, vou deixando vocês indo aí. Precisando de qualquer coisa, é só vocês me chamarem pelo WhatsApp, beleza? Uhum. Aquele abraço, gente. Até mais, hein? Tchau. Tchau.